Kardec vem dizer sobre o que é a fé. No item 2 do capítulo 19, ele diz assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. Agora vamos trabalhar o que não é fé. Explica Kardec que cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde. Existe um adágio que diz que toda arrogância será castigada um dia. Não que Deus castiga quem quer que seja, mas a presunção e a arrogância fecham portas. E as consequências vão trazer para o indivíduo essa ideia de castigo. Castigo, na verdade, é o sentimento de inibição, falência, inabilidade, impossibilidade, constrangimento. A fé verdadeira, ela se arrima à humildade. Há uma dificuldade de, às vezes, as pessoas entenderem a diferença entre humildade e subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se enfraquece, aquela que se dobra, aquela que se diminui. É diferente de uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo. Aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muita coisa juntas. Aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Portanto, humildade não é subserviência. Insisto, uma pessoa humilde é aquela que sabe que ainda não cresceu aquilo que pode. Nesta fala, o Cortella ainda lembra da figura de Paulo. Aí ele diz assim: não sei se sabem, mas Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim, portanto, significa pequeno. Os cristãos acreditam que no dia 25 de janeiro, que é o da fundação da cidade de São Paulo, que naquele dia um judeu chamado Saul se converteu à mensagem cristã. E para ele aprender a ser humilde em vez de ser arrogante e empinar o nariz, o nome dele de hebraico Saul para Paulus, para ele aprender a ser pequeno. Por isso, Paulo assumiu ideias da coragem. Olha que importante para nós. Aí ele diz assim: Paulo sabia que era pequeno, mas que podia crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequeno, por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande, e a única maneira dela crescer é se ela rebaixar outra pessoa. Por isso é que é preciso entender isto como força na vida. Essa é uma das coisas que devemos refletir como uma grande verdade. Gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir a outra pessoa. A palavra humilde, ela vem de uma expressão latina que é humus, que significa, de um lado, terra fértil, de outro, adubo. É a lenda da expressão que vem na palavra humano também. Porque humildade significa o solo sob nós. Isto é, nós estamos todos na mesma altura, como em termos de dignidade, em termos de importância e em termos de possibilidade. Por isso, alguém que quer ter a vida, que sendo curta, não seja pequena, precisa ter a humildade como sendo um dos seus valores. Essa humildade não é submissão, mas ela é a capacidade de saber que há muitos modos de ser humano. Eu sou um deles, e nesta hora, é claro, eu preciso saber que eu não sou o único modo de ser humano,
que eu tenho importância, que como eu, no universo, mais nada, mas eu não sou a única coisa do universo. Portanto, empinar o nariz e ser arrogante é uma forma, acima de tudo, de tolice. E uma das boas da vida é a capacidade de não ser tolo. E a humildade é um sinal de inteligência e não de submissão. Por fim, uma pessoa humilde é aquela que sabe que vai crescer. Uma pessoa tola é aquela que acha que já é grande o suficiente. Então a fé, voltando para a nossa reflexão com Kardec, a fé não pode ser confundida com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade.